Boa noite a todos. Que a bênção de Deus, sua paz esteja com todos nós nessa noite, desse culto, né? Como é um costume muito lícito, um costume muito aproveitoso, quando nós nos reunimos para louvar o nome de nosso Pai Celestial e também aprender um pouco da sua palavra. Então, que a bênção e a paz de Deus nos acompanhe nesses poucos minutos que nós temos aqui, né? E eu queria compartilhar com todos, né, o que o apóstolo São Paulo, em Hebreus, o capítulo 12, vem falando de uma carreira, né, vem falando a respeito de uma trégua, uma luta que nós temos que travá-la. E na vida religiosa é assim, não tem parada. A vida religiosa da gente ela é constante. Ela tem que ser uma vida sempre voltada para a nossa dependência de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então, eu vou compartilhar com os irmãos o Hebreus 12, 3 versos apenas, quando o apóstolo São Paulo, ou o escritor do livro de Hebreu, declara, né, como é a nossa milícia espiritual. Como o irmão falou, é uma norma, mas muito elevada para atingir o ideal de Deus. E nós, por nós mesmos, jamais vamos atingir o ideal do Senhor. Só podemos atingir esse ideal só mediante a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, né, e o sangue eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos ler, então, Hebreus, capítulo 12, 1, 2 e 3 versos. O apóstolo São Paulo diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, está sentado à direita do trono do Pai. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Então, o que dá a ideia aqui, né, desses 3 versos? Qual é o pensamento que o autor desse livro, Paulo, está dizendo? Ele está dizendo que a carreira que nós temos que andar é uma carreira que pode aparecer embaraços, dificuldade. Ele está dizendo que essa carreira ela não é fácil, né? Mas ela é possível. Então, existem 2 coisas que é colocado nesses versos: a fé, a perseverança e a pessoa de Jesus. Então, é impossível, né, a gente correr essa maratona, por se dizer, religiosa, sem o auxílio de Cristo, sem a graça de Cristo. Mas é necessário da nossa parte, quando Paulo diz para os irmãos lá, a perseverança. A perseverança é uma qualidade, é um dom que Deus dá ao homem. E em toda a Escritura Sagrada, nós muito lemos da perseverança. O apóstolo São Paulo, em Romanos 12, 12, diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. A perseverança, a Bíblia diz aqui, está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, tem a fé em Jesus. Em São Mateus, no capítulo 24, verso 13, diz aqui que perseverar até o fim será salvo. Então, é necessário esse dom vindo da parte de Deus a nos ajudar a correr esse alvo, né? A correr esse objetivo, né,
de perseverar. E outra coisa que ele diz aqui também é a respeito do embaraço. Então, qual é o embaraço religioso, né, que cada um tem? Então, o embaraço é aquilo que para a vida da gente, né, embota a vida da gente. O embaraço ele não nos deixa avançar para um alvo maior. Uma falta, um pecado, um erro. Esses são os embaraços que vai aparecer no decorrer de toda a nossa vida religiosa. Por isso que ele diz aqui, deixando todo embaraço é o pecado. Então, o pecado ele traz transtorno à nossa vida religiosa. Essa é a maior dificuldade que nós temos em apresentar um culto a Deus aceitável, é o pecado, porque nós somos pecadores, somos gerados no pecado. Mas a ideia aqui do texto é avançar, a perseverança. Quantos de nossos já não ficaram no meio do caminho? Continuaram olhando para Cristo e, com o passar dos anos, foram perdendo aquele amor, aquele interesse, aquele fervor, aquele objetivo e aquele alvo. E, infelizmente, caíram no mundão. E perderam todo a sua vontade de ir para o reino do céu e vencer o pecado. Então, o pecado ele vai ser e será sempre a dificuldade que nós vamos enfrentar. Mas em toda dificuldade do pecado, na palavra de Deus, nós vemos Cristo erguendo a pessoa. No Evangelho de São João, no capítulo 5, há uma experiência ali formidável. Quando Jesus chegou naquele tanque de Siloé, aquele homem estava sentado ali, né? Há 38 anos sem andar, e quando ele ia no movimento da água, já ia outra pessoa. Nós conhecemos a história. Nosso Senhor apareceu lá e deu vida para aquele homem. Então, aquele era o embaraço que aquele homem tinha, que ele não andava, ele não chegava perto do tanque. Aquilo embaraçava ele. A dificuldade dele era se comover. Mas ali apareceu quem? Jesus, né? Ao Senhor. Ele disse, o que queres que te faça? O que você almeja? E Jesus mandou que ele tomasse a cama e andasse. Então, esse embaraço que esse homem tinha durante todo aquele tempo, 38 anos, Jesus dissolveu aquele embaraço. Jesus deu vida para aquele homem, deu ânimo para aquele homem, deu alento para aquele homem. E assim aquele homem ele se tornou uma outra pessoa. Então, os embaraços que Paulo fala aqui vão aparecer. Né? Um é comida, outro é alimentação, outro é roupa, outro é aquilo. São embaraços que estagnam a nossa vida espiritual. Nós não progredimos espiritualmente. Outra experiência que nós temos está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Não importa o tempo que algo nos embaraça. Não importa o tempo, o ano, ou qualquer dificuldade que seja. A importância que nós temos, que Jesus, ele desembaraça toda dificuldade, todo pecado, todo entrave, tudo que existe para impedir a nossa carreira, né? Para impedir o nosso objetivo. Então, no Evangelho de Lucas, diz assim, Lucas 13, 10 em diante, vou pegar um verso-chave. Assim. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e já havia 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. Quantos anos essa criatura sofria? 18 anos, encurvada.
Isso foi no sábado, esse milagre. Jesus ali viu aquela cena, todo mundo via aquela mulher, mas ninguém dava atenção para ela. Cristo foi lá, expulsou aquele demônio, que era uma enfermidade de 18 anos. Então, Jesus, ele veio para desembaraçar, para dissolver todo o pecado, todo embaraço, todo entrave, toda paralisação que existe na nossa vida, no nosso coração. Então, a ideia do apóstolo Paulo aqui em Hebreus é que a gente tem que correr, né? Nós temos que correr para vencer. Mas de que maneira deve ser essa corrida? De que forma deve ser esse andar religioso? Não existe outro modo. O verso 2 ele diz: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé. Então, só existe uma maneira da gente progredir na vida material e na vida espiritual. Cristo, primeiro, o último e o melhor. Porque ele tem que ser visto, olhado a Jesus. Porque ele é o autor e consumador da fé. Jesus pode plantar no nosso coração o que ele plantou naquele homem lá no tanque, naquela mulher. Ele pode implantar a fé. E nós sabemos que 1 João, capítulo 4, verso 5, diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu me lembro aqui, irmãos, em 1 Samuel, capítulo 17 a 40, até o 47, Davi. Quando Davi foi posto ali perante Golias, e Davi só disse uma palavra: você vê a mim com o escudo, com lança, você vê a mim, eu vou a ti em nome do Senhor. O Senhor dos exércitos. Então, para Davi, não tinha dificuldade. Ele acreditava que ele podia vencer aquele trave, vencer aquele obstáculo grande que ele tinha na vida dele, mas mediante a fé. Porque a Bíblia diz assim, que aquele que crê, 21 de São Mateus, vai dizer ao monte: passe para cá, e ele será feito. Então, nós temos que crer. E a nossa fé, ela é comparada, em São Mateus 17, se é 17 ou 18, ela é comparada com um grão de mostarda. Então, a fé é um dom da parte de Deus, o qual só podemos ter fé e confiança e lutar e vencer mediante essa graça que Cristo pode nos outorgar. Então, como diz aqui, Cristo ele não considerou, não olhou o que ia passar, o que ele ia sofrer. O verso 3 diz, né? Aquele que suportou tal contradição. Então, Jesus suportou todas as coisas para elevar a nossa vida espiritual, para encher-nos de fé, de esperança, encher-nos de tudo que é melhor na nossa vida religiosa. Mas quando nós não fitamos os olhos em Cristo, quando nós não confiamos em Cristo, e no meio que Ele nos deu, aí fica difícil Deus trabalhar com a pessoa. Que é necessário que quem que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Porque todas as pessoas, no livro de Hebreus, aqui do lado, 11, tiveram sua dificuldade, suas provações, mas foi pela fé que eles venceram. Então, Cristo pode nos ajudar a atingir o objetivo dele. Aceitando a Cristo como nosso Salvador pessoal, nós recebemos a justiça imputada, o perdão no ato. Depois vem a justiça comunicada.
que é o nosso processo de santificação. Esse processo de santificação, ele não tem fim, e vai enquanto a vida durar. E muitos, felizmente, não conseguem perseverar nesse processo, muito de nós. Corre a carreira, corre relaxadamente, corre sem ânimo, sem a disposição. Então é necessário, né, que Cristo ele implante no nosso coração a fé. Mas a parte de quem deve abrir o coração? Lá no Apocalipse 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, cabe cada um de nós, né, abrir o coração, fitar a nossa esperança em Cristo, que assim como ele venceu todas as contradições, suportou todas as coisas, nós podemos também vencer. Não por nós, de maneira nenhuma. Mas essa carreira que nos está proposta, ela vai até o fim da nossa vida aqui, ou até o decreto dominical, até Cristo vir. É uma carreira que não tem trégua. Há um pensamento aqui no Atos dos Apóstolos, compartilhar aqui com os irmãos, aqui, uns versinhos aqui, diz assim, Atos dos Apóstolos 311, 12 é o capítulo, né? A mais elevada norma. Qual mais importante que o cristão, cujos eternos interesses estão em jogo, coloque os apetites e as paixões em sujeição à razão e à vontade de Deus. Tudo isso, né? Devemos colocar à vontade de Deus. Jamais o cristão deve permitir seja a sua atenção desviada por entretenimentos, luxos ou comodidades. Todos os seus hábitos e paixões devem ser postos sob a mais estrita disciplina. A razão iluminada pelos ensinos da palavra de Deus e guiado por seu espírito tem de tomar rédeas e controle. Então, nada deve nos desviar, né, de nosso propósito, de nossos objetivos, nada, tanto material como espiritual, qualquer algo que quer controlar a nossa vida. Assim como aquela mulher estava controlada por 18 anos, com entrave na vida dela, com uma dificuldade na vida dela, nosso Senhor tirou essa dificuldade. Então, cada um de nós sabemos, né, qual é o rumo que devemos tomar na nossa vida religiosa. Mas não podemos, por nós mesmos, vencer, como ela diz aqui, qualquer tipo, mas é necessário a submissão a Deus, e é uma disciplina que Deus ele quer nos dar. Diz aqui ainda, inveja, malícia, ruins suspeitos, maledicências, cobiças, são embaraços que o cristão deve pôr de lado, se quiser correr com êxito a carreira para a imortalidade. Cada hábito ou prática que conduz ao pecado e leva a desonra a Cristo precisa ser posto de lado, seja qual for o sacrifício. A bênção do céu não pode acompanhar qualquer homem em violação aos eternos princípios de justiça. Um pecado acariciado é bastante para promover a degradação do caráter e desviar a outros. Então, essa é a nossa carreira. Esse é nossos entraves que nós vamos encontrar durante nossa caminhada até o reino do céu. Então, não existe a mínima chance para o homem sem Deus. Mas com Deus, nós podemos todas as coisas. Então, Deus se dispôs, né? Deus enviou Cristo para nos auxiliar. Há um pensamento aqui nessa meditação
Isso aqui é uma meditação 74 diz: mas os que esperam contemplar uma transformação mágica em seu caráter, sem resoluto esforço em sua parte para vencer o pecado, eles serão decepcionados. Diz ainda aqui, na página 135, que deve haver da nossa parte confiança e crença na palavra de Deus. Onde existe não só a crença na palavra de Deus, mas também uma submissão à sua vontade, onde o coração que se lhe acha rendido às afeições, nela concentrada, aí existe fé. Então, como é que a fé vai funcionar? Apenas nós vamos acreditar na palavra de Deus, né? Podemos acreditar, mas tem que haver uma submissão. Aquilo que está escrito é escrito para o nosso crescimento espiritual, todos os fatos históricos, as experiências da Escritura, não ficou apenas para a gente admirar o que aconteceu na vida de outro, mas ficou para que a gente possamos colocar nossa submissão àquilo que está escrito. E aquilo que está escrito acontece, porque aconteceu na vida de quantas pessoas? Então, é necessário alimentar a nossa fé na pessoa de Cristo, que os embaraços, os entraves, a dificuldade vão aparecer. Mas devemos ter aquela confiança que teve Davi, né? Eu vou a ti em nome do Senhor. Então, mediante a graça de Cristo, homens têm vencido o vício, a bebedeira, os pecados, a licenciosidade, enfim, mediante a fé e a disciplina, a submissão à palavra de Deus. Então, Deus ele não quer que o homem ficamos estagnados como uma água parada. Não, Deus proveu um meio excelente, né? A Escritura Sagrada, em São João, no capítulo 3, diz assim, ó, 3 de São João, verso 15 e o verso 14. Diz assim: como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Então Deus enviou Cristo com um propósito objetivo de ajudar a humanidade. Então, assim como a serpente foi levantada no deserto, salvar aquelas pessoas, Cristo apareceu nesse planeta para nos ajudar, sim. Mas é necessário nós confiamos nas promessas de Deus. É necessário que a gente creia no meio provido para o céu. Então, olhando para Jesus, que ele é autor e consumador da fé. Foi esse olhar, foi essa fé que deu vida ao cristianismo, e hoje nós não podemos ir por opiniões humanas, por pensamento humano, mas olhando para Cristo, né? Que ele sabe que nós temos que passar aqui. Ele disse: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Então, a fé, ela é uma semente. Deus quer plantar no nosso coração a cada dia. E essa semente, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. A semente da fé é como a grão da mostarda. A grão de mostarda, ela é pequena, mas ela cresce, cresce. Fica uma árvore muito grande. Extraordinária. Então, a fé é assim. Cada dia devemos orar, pedir a Deus a fé e a confiança. E aí nós vamos com fé, vamos conseguir o nosso propósito, o nosso objetivo. Então, quem precisa de Cristo necessita de uma árvore para ficar debaixo de uma sombra.
lá em Cantares, no capítulo 2, verso 4, lá fala que Cristo é como uma mancieira, o qual onde o homem fica embaixo daquela mancieira, e é onde o homem ele recebe a sombra do calor quente. E no Salmo 91, verso 1, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, nós precisamos de uma sombra, né? Quando precisamos de um auxílio, a promessa de Deus é essa aí, né? De que é aquele que habita, confia no Senhor, né? De que ele está ali numa sombra no meio de um calor intenso, né? Então, nós sempre lemos e entendemos aquela experiência de Pedro, né, irmão? Quando Jesus ia no mar, quando Jesus apareceu para os apóstolos ali, São Mateus, acho que é 14, e ali Jesus estava andando sobre a água, sobre a água. E eles se espantaram, pensavam que era um fantasma. E Jesus disse, não temais, sou eu. E Pedro disse, que se é tu, manda que eu ir ter contigo. E Pedro saiu do barco e começou a andar na água. Mas foi só de tirar o olho de Cristo. Foi só de virar para o lado. Ele foi submergendo, foi caindo. E Jesus deu a mão para Pedro. Assim foi no dia de Pedro, assim foi com Pedro, assim é com nós, né? Não devemos tirar o olho de Cristo, da sua palavra, das suas verdades, dos seus ensinos, senão nós vamos submerger. Porque a Bíblia, ela diz que Deus estará com aquele, né, que confia nele. Então eu quero concluir com o texto que Mateus leu, do Apocalipse 3, verso 5. Maravilhosa essa promessa, maravilhoso esse texto, né? Ele leu que quem vencer será assim revestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. O que é que Deus propõe para nós na pessoa de Cristo, irmãos? A justiça de Cristo. O nome nosso no livro da vida. E diz ainda, né? E vai confessar-nos que nós servimos a Ele aqui. Peregrinamos nesse mundo de pecado aqui, perante os santos anjos. Então, a vitória não é impossível. É possível. Porque para Deus, não existe impossibilidade. Só existe possibilidade. Deus abençoe, nos dê graça, nos ajude que possamos, através da nossa fraqueza, de nosso fracasso, nossas faltas, nossos erros, mas olhar para Jesus, o seu trabalho no santuário, em nosso favor, é fortalecer o nosso coração a vencer qualquer obstáculo, qualquer entrave, qualquer embaraço que tão de perto nos rodeia. Deus nos abençoe nessa noite, nos dê sua graça, o seu perdão e o auxílio do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém.